várias demandas, aniversário do Daniel. E hoje a expectativa é que a gente possa terminar Hebreus 11. Eu vou até pegar um pouquinhozinho do 12, a entradinha que, na minha opinião, podia ter continuado Hebreus 11 até ali. Eu não concordo com onde quebrou o capítulo. Então... Mas a verdade é que, se a gente for honesto, a gente nunca quer quebrar o capítulo, né? Porque é um sermão, né? É bem provável que Hebreus tenha sido um sermão só. Então a gente nunca quer quebrar o capítulo, a gente sempre quer entrar no próximo, mas não tem como. Amém. Abrir a palavra em Hebreus 11. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, e através da epístola, da carta universal de Hebreus, segue-nos abençoando a cada dia, segue nos confrontando, segue examinando o nosso coração, segue mostrando aquilo que devemos mudar, segue nos exortando a perseverar na fé, a fé que alcança, Senhor, a promessa do seu propósito eterno. Pai, te pedimos que no dia de hoje não seja diferente, que nós possamos realmente ouvir a sua voz através das palavras do autor de Hebreus, ouvir a tua voz, Senhor, aplicá-las ao nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a carta aos Hebreus, né? Ela chegou nesse capítulo super interessante, capítulo 11, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, por muitas bíblias, esse é o subtítulo desse capítulo, né? E ela chegou nesse ponto, é interessante lembrar o objetivo da carta a todo tempo, é importante lembrar isso para que depois a gente possa fazer a aplicação para a gente, é que o autor de Hebreus escrevia para um grupo de judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, que pensava, pelo que a gente consegue ler da carta, pensava em voltar atrás, pensava em desistir do cristianismo, em voltar ao judaísmo, pensava em trocar de fé. Por uma série de motivos que foram abordados, então o autor está desde o começo da carta explicando a superioridade da nova aliança, que foi conquistada através do sangue de Cristo Jesus. E como ela é a resposta, como aquilo que nós vimos no Filho é a resposta e é a consumação, é o cumprimento, é a expressão mais perfeita de tudo aquilo que antes foi falado pelos profetas, pelos patriarcas. Então a carta começa, né, havendo Deus antes falado, agora nos falou através do Filho. Então a proposta da carta é mostrar isso, como o Felipe colocou, né, a suficiência de Cristo, como Cristo é o cumprimento, é a expressão mais perfeita disso tudo. E nós já vimos isso em uma série de várias formas diferentes. E no final do capítulo 10, na verdade no capítulo 10, nós somos exortados, e é uma exortação profunda, a não voltar atrás, a não desistir disso, porque se nós passarmos disso, né, como, ou até pegando uma coisa que o capítulo 2 fala, né, como sobreviveremos se negligenciarmos tão grande salvação? Como que a gente vai sair dessa viva, vamos botar assim, se a gente negligenciar a salvação oferecida em Cristo? Então o capítulo 10 é uma grande exortação, e o autor de Hebreus ele está constantemente dizendo: persevere na fé. Persevere na fé, persevere na fé, porque senão vocês não vão alcançar a promessa. Persevere na fé. E ele está sempre trazendo a história de Israel, porque afinal é uma carta a judeus convertidos, então ele está sempre trazendo a história de Israel para trazer exemplos de o que é esse perseverar na fé. Em alguns momentos dessa carta, ele falou sobre o povo que não perseverou na fé no deserto, sobre o povo que desistiu no deserto e acabou não entrando no descanso. E agora ele está falando sobre aqueles que perseveraram na fé e herdaram a promessa. Então, as duas palavras-chave para a gente compreender bem essa parte final de Hebreus que a gente está entrando, as três palavras-chave, eu diria, para a gente entender bem esses últimos capítulos de Hebreus, é fé, promessa e cidade. Porque a cidade vai aparecer agora com a manifestação, né, como cerne da promessa. Né? Eu adicionaria talvez o povo também. E aí, nós fechamos Hebreus 10 com aquela
frase fatídica, né, de que persevere em fé para alcançar a promessa. E aí iniciamos aqui, na semana passada, explicando o que é a promessa, né? Porque esses dois temas centrais que a gente vai estar vendo aqui em Hebreus 11, do começo ao fim, fé, promessa, fé, promessa. Que promessa é essa? E deixamos bem claros que não se trata aqui de uma promessa específica que alguém tenha recebido de Deus, mas se trata de a promessa, com a artigo definido. Aquela promessa, a principal promessa. A promessa de que Deus restauraria todas as coisas. A promessa que tem sido feita por Deus aos patriarcas, e depois a Moisés, e depois a Davi, e depois, através dos profetas, a promessa de uma nova aliança. Então, a promessa que ecoa em todas as Escrituras, a promessa que conecta todos os livros das Escrituras juntos, que é a promessa de que Deus restauraria todas as coisas. A promessa, e é até difícil dizer o que é a promessa, porque cada vez que a gente olha para ela por um ângulo diferente, a gente vê várias coisas nessa promessa, a gente vê que Deus prometeu para... Mas o cerne é isso, Deus está restaurando todas as coisas. Deus prometeu para Eva que a partir de um descendente dela ele restauraria todas as coisas. Deus prometeu para Abraão que a partir da sua linhagem ele restauraria, ele abençoaria todas as famílias da terra. Deus prometeu para ele que ele levaria ele a uma terra aonde a nação formada da linhagem de Abraão viveria em comunhão com Deus. Então essa promessa ela é continuada ali em Moisés, quando o povo agora, fora da terra, tem que voltar para a terra, né? Então novamente a promessa da terra e do povo, da nação vivendo numa terra. Então a gente vê esses dois aspectos da promessa claros aí, uma nação, um povo e um local. Uma nação e um local, um quem e um onde. E a promessa, ela continua sendo feita através dos profetas do Antigo Testamento, quando Deus promete que ele vai fazer uma nova aliança, que o povo, através da aliança mosaica, o povo não foi capaz de cumprir a lei e herdar essa promessa, mas Deus promete ele mesmo de que ele vai fazer uma nova aliança, onde ao invés de depender de o povo cumprir a lei, ele colocaria a lei dentro do coração do povo. E isso tudo é unificado em Cristo Jesus. Através de quem ele fez isso. Não vai dar para a gente entrar mais a fundo nisso, porque entramos nas últimas semanas. Mas é interessante resgatar que essa linguagem da promessa é uma referência a essa grande promessa, que tem tantas formas diferentes de olhar para ela, mas que no final é uma promessa de um povo, que será o povo de Deus e viverá em plena comunhão com ele. E no final é a promessa de que o propósito eterno de Deus, que a gente tanto fala aqui, será alcançado. Uma família de muitos filhos semelhantes a Deus, para a sua glória, viverá em comunhão com ele num local. A promessa de que, assim como no Éden havia comunhão, na santa cidade de Deus, que agora aparece aqui no final de Hebreus, a cidade como um local semelhante ao Éden, possivelmente o próprio Éden restaurado, aonde o povo de Deus terá comunhão com ele. Então, essa é a promessa. Amém? Clareza em relação à promessa? Então, há uma exortação constante na carta. Não perca a fé, porque se você perder a fé, se você não perseverar na fé, você não vai herdar essa promessa, você não vai participar dessa proposta de Deus. Que é a proposta de fazer o que ele sempre quis ter feito. Quando ele lá propôs a si mesmo, lá em Gênesis, que ele criaria um povo à sua imagem e semelhança. Uma humanidade à sua imagem e à sua semelhança. E o autor segue dizendo, não desista. E agora em Hebreus 11, a gente está sendo chamado a compreender duas coisas. Que a fé é o elemento essencial que nos conecta com a promessa. Não a forma que a gente vive, não nosso próprio mérito, mas confiar naquele que a prometeu. E faz todo sentido, né? Afinal, é uma promessa. Então, confiar naquele que prometeu é aquilo que vai nos garantir a participação nisso que ele prometeu. E aí, Hebreus 11 se propõe a falar sobre isso a fundo, mostrar as características dessa fé, mostrar como é a vida desse justo que vive pela fé e não retrocede. Como ele vive? Através dos exemplos de vários personagens da história de Israel, dentro do plano da evolução da promessa, inclusive. Então ele está pegando a evolução da promessa, pegando personagens dentro do plano da promessa e mostrando como eles perseveraram na fé.
para que eles sejam como um exemplo para nós, para que nós possamos perseverar na fé também. E entender que tipo de fé é essa, que tipo de vida é essa, né, que herda a promessa de Deus. Já falamos aqui, então, através da vida de Abraão, da vida de Caim, inclusive, como exemplo negativo, da vida de Abel, da vida de Enoque, falamos sobre como é, né, essa vida de fé. E falamos algumas coisas, percebemos algumas coisas a respeito da fé em Hebreus 11, nós vamos começar já a partir do versículo 13, mas algumas coisas que nós já aprendemos a respeito da fé nesses primeiros 13 versículos, né? Que a fé é uma firme certeza, que a fé é essa convicção plena, essa confiança plena no eterno, naquele a partir de quem todas as coisas foram criadas. Fé de que a voz que chamou todas as coisas à existência, de fato, é digna de confiança. Então, eu posso ter fé no invisível, porque foi a partir do invisível que todas as coisas foram criadas. Eu não preciso estar vendo. Então, fé é essa firme certeza na voz de Deus. Essa firme certeza naquele que promete. Então, a fé, ela capacita, porque através da fé, essas pessoas foram capazes de ter um bom testemunho. Então, através de acreditar, se a gente for olhar a história de todas as pessoas a fundo, nós vamos ver vários problemas morais. Mas eles foram capacitados a ter um bom testemunho, porque eles confiaram na promessa. E nisso, nós podemos aprender com eles. Nós vimos que a fé, ela fala apesar da morte, porque mesmo que alguns deles tenham morrido, o fato deles terem confiado em Deus será suficiente para que eles herdem a promessa. Então essa fé, ela agrada a Deus. Né? Aquele verso também, muito conhecido, de que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela agrada a Deus porque ela é o que Deus deseja, inclusive. Né? Desde o jardim, que o homem confie nele, que viva um relacionamento com ele. Não tem como se achegar para ter um relacionamento com Deus sem acreditar nele, sem ter confiança nele. Então essa fé justifica. Né? Ele vai dar exemplo de que os personagens que nós estamos citando aqui, eles foram justificados pela fé. Eles foram tidos como justos por Deus, não porque eles fizeram tudo certo, mas porque eles confiaram nele, e por isso Deus vai os tratar como justos. E a fé, ela enxerga além da morte. Justamente por causa disso que a gente leu aqui em Hebreus 11:13, vamos ler de novo para iniciar novamente a exposição de hoje, de que é muito comum, né, que essas pessoas e que nós vamos morrer sem de fato ver a promessa se concretizar. Embora vamos ver até o fim do capítulo que nós já vimos em Cristo boa parte da promessa se concretizar. Mas essas pessoas que foram listadas aqui, muitas delas morreram sem ter visto ainda a promessa, mas acreditando nela. Vamos ler Hebreus 11, a partir do verso 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha neles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então aqui ele está falando sobre essa fé dos antigos, que foram capazes de confiar que Deus havia preparado uma cidade para eles, uma terra para eles morarem, um estilo de sociedade, né, diferente, onde a lei de Deus é que vigora, onde a forma que Deus gostaria de que as coisas fossem feitas é a forma que é feita. E por confiar nessa existência, nessa proposta de Deus para a vida, eles viveram a vida como estrangeiros e como peregrinos. Então, nós terminamos no domingo passado falando sobre isso. Essa vida de que aqueles que acreditam na promessa de Deus acabam por viver como estrangeiros e peregrinos, porque não são capazes de se contentar com as promessas desta era, com as promessas deste século, que são insuficientes perto da grandeza daquilo que é proposto por Deus. Então essas pessoas, elas viveram, e de fato na vida delas isso foi feito mais óbvio, porque elas viveram principalmente como nômades.
até esse ponto que nós estamos lendo aqui. Sem de fato ter uma cidade, sem de fato parar em lugar nenhum, porque estavam acreditando naquilo que Deus havia proposto. E nós somos convidados a um estilo de vida semelhante. E a fé é capaz de enxergar além disso. Porque a fé deles era capaz de enxergar que mesmo se eles morressem aguardando a promessa, não tem problema. Deus é fiel para ressuscitá-los no futuro, para que eles possam viver isso que estava proposto antes. Está vendo como é importante o fundamento da ressurreição, né? Estudamos a fundo. Sem essa crença, né, a gente acabaria por entender que a promessa de Deus, então, é uma existência almática, aí, uma coisa meio kardecista, aí, como espírito superior, vivendo no céuzinho e tal. Não. A expectativa deles é que eles veriam a cidade de Deus. Mesmo depois de mortos, eles poderiam ser ressuscitados para viver isso que foi prometido. E há até um anacronismo interessante em todo o capítulo 11. O que é anacronismo, né? É quando o autor está falando coisas que não fazem sentido para o tempo. Então faz sentido dizer que Abraão esperava a cidade santa, sendo que a cidade foi revelada somente com toda certeza nos profetas, né? Mas mais à frente aqui ele vai falar que Moisés preferiu o vitupério de Cristo. Moisés nem conhecia Jesus ainda. Então ele tá usando de muito anacronismo para dizer que, na verdade, aquilo que eles estavam esperando é aquilo que nós já podemos ver com mais clareza. Ele está usando essa ferramenta, né? E dizer que eles morreram aguardando aquilo que nós já estamos vendo com clareza. Então, a partir disso, vamos continuar a leitura aí, em Hebreus 11, 17 e 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui os patriarcas perto da morte, mas abençoando os seus filhos e crendo que a partir da sua descendência, essa promessa iria se concretizar. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, está vendo o anacronismo aí? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então, aqui ele continua listando a história de Israel, está sendo contada para a gente, e mostrando como a história de Israel foi uma história constante de fé em coisas improváveis. Porque Deus era o Deus que tinha empenhado uma palavra com eles de que aquilo ia dar certo. Porque se fosse olhar pela simples questão daquilo que eles eram capazes de produzir, então não fazia sentido nem mesmo manter Moisés vivo. Né? Porque, por quê? Qual a fé ali de Joquebede, né? em manter Moisés vivo? Se havia uma promessa de que aquele povo teria um futuro. E a ordem do rei era de matar todos os primogênitos. Matar todos os meninos nascidos, na verdade, né? Isso, o que acabaria, efetivamente, com a descendência do povo.
porque aí as mulheres iriam casar apenas com os egípcios e por aí vai. Então, havia, dentro daquela proposta do faraó, uma estratégia para acabar com a descendência da promessa, que era prometida, que aquela descendência abençoaria todas as famílias da terra. Então, Joquebede manteve o seu filho homem vivo ali por confiar na promessa. Então, foi um ato de fé. Ela sabia que se ninguém tivesse, se todas as mães de Israel não tivessem esse pensamento, acabaria o povo de Israel por causa dessa decisão. Eles, de fato, se misturariam por completo com os egípcios. Então, eles mantiveram ali, né, desafiaram o faraó. E Hebreus vê, e aí Moisés, né, ele surge como essa figura que acaba por libertar o povo, né, e que poderia ter se conformado com uma vida muito tranquila, né, como príncipe do Egito, em uma das nações mais poderosas do mundo antigo, mas acabou por ver o seu povo sofrer e saber que ele fazia parte do povo da promessa e ver o povo da promessa sofrendo, ele se revoltou contra isso. E acabou preferindo, né, o sofrimento de Cristo. Eu gosto de algumas traduções mais antigas que vão colocar aqui, né, porque essa tradução da NAA colocou que ele preferiu por lealdade a Cristo. Algumas traduções vão colocar que ele preferiu o sofrimento de Cristo, como uma identificação, né, de que, eu acho isso muito interessante, Moisés como príncipe largou a sua posição de príncipe para ser o libertador de seu povo, né? E aí eu vejo assim essa questão do sofrimento de Cristo, né, do Cristo que se esvazia de toda a sua glória para nos libertar. Então, essa comparação, né, de Moisés com Cristo aqui fica especial quando a gente vê nessa tradução o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ele preferiu ter um comportamento semelhante ao de Cristo do que se contentar com os prazeres transitórios do pecado, de ser o filho do faraó, de ser, na verdade, o neto, né? De ser o filho da filha do faraó, ser um príncipe no Egito. E aí, novamente, fé, né? Fé para desafiar o Egito, né? Fé para sair correndo para o deserto, sabendo que um exército poderia vir atrás deles. Fé, confiança de que se a promessa de Deus é verdade e que nós somos esse povo e ele abriu o mar aqui, dá para a gente passar. Porque deve dar bastante medo. Afinal, pouco tempo depois o mar fechou nos egípcios. E se fechasse neles? Então nós estamos vendo aqui várias situações onde o povo de Israel teve que confiar na promessa de Deus, de que eles eram um povo que tinha o único Deus como seu Senhor, para acreditar e fazer aquilo que ele estava ordenando. Novamente, fé para conquistar a terra, uma terra cheia de gigantes, né? Uma terra que os espias, a maior parte dos espias disse que eles não tinham capacidade de entrar. Em especial aqui foi mencionada a conquista de Jericó, uma cidade com muros imensos, uma cidade muito mais moderna. Os estudiosos falam sobre a cidade de Jericó, cara, era muito moderno, perto do que eles estavam vivendo no deserto. E fé para enfrentar aquilo, como? Rodando ao redor da cidade, orando e cantando. Então é extremamente improvável que essa estratégia de guerra fosse dar certo. Mas eles fizeram isso por confiança naquele que prometeu. E a fé de Raabe, de perceber, né, que Deus estava do lado daquele povo. E a fé de Raabe é especialmente interessante porque ela mostra que o que faz alguém fazer parte da descendência não é primariamente etnia, mas a capacidade de confiar na promessa. Porque Raabe não era da descendência de Abraão, mas acabou sendo listada na descendência de Jesus em Mateus. Porque teve fé, porque foi capaz de confiar de que Deus estava do lado daquele povo. Então aqui mostrando que não é a etnia dos judeus que estava sob a promessa, mas sim aqueles que confiam em Deus. Muito legal isso. E aqui nós vimos aqui toda a improbabilidade de Israel, né? Isso, inclusive, se o autor de Hebreus estivesse hoje em dia entre nós, ele poderia continuar contando, porque Israel é um povo extremamente improvável. Nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Um povo extremamente improvável que teve sucesso pela sua fé na promessa. O Salles terminou a semana passada com um comentário muito interessante a respeito de que mesmo depois, né, recentemente, né, nos tempos modernos, eles já estavam sem Estado aí há tanto tempo, mas continuam migrando
para Israel, para morar naquele território de guerra, porque acreditam que Deus tem algo para eles naquela terra. Ainda numa crença nessa promessa, não mediada por Cristo como a nós, né? Mas para a gente ver como que essa fé deles, essa confiança deles na promessa, levou eles a passar por uma série de situações improváveis e por muitos sofrimentos, né? Então, situações adversas na história de Israel não foram empecilhos, porque Deus é soberano e em todas as coisas estava cumprindo a sua vontade, levando todas as situações até a plenitude dos tempos onde Jesus é revelado. Então, não se esqueçam da nossa audiência, né? O autor de Hebreus está falando com judeus convertidos e ele está determinado a mostrar para eles que, apesar deles estarem vendo ali, talvez na época deles, perseguição aos cristãos, não são as situações adversas que vão definir se eles deviam acreditar nisso ou não. Afinal, a história do povo judeu é uma história de acreditar em Deus, apesar das situações adversas. E aqui no próximo versículo isso vai ficar mais claro ainda, onde ele vai listar todos os sofrimentos daqueles que acreditam no Deus da promessa. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu vou separar meu comentário em dois. Primeiramente, sobre o sofrimento, né? A fé, então, aqui é vista como a fé que suporta o sofrimento, confiando na promessa. E que quantidade grande de sofrimento foi mencionada nesses pequenos versos aqui. A gente consegue enxergar, ele estava sem tempo de listar os personagens, mas a gente consegue enxergar o exílio babilônico, a gente consegue enxergar a volta, a gente consegue enxergar até mesmo, talvez, um pouco da história do povo debaixo dos macedônios, debaixo dos romanos aqui. Então, assim, quanto sofrimento esse povo passou. Eu até imagino se ele não estava também mencionando aqui os primeiros cristãos, né, que já sofreram bastante perseguição. E tudo, mas eu penso que não, porque ele falou sobre isso de algo melhor para nós. Então ele está falando realmente da história de Israel até aqui, né? Tudo acreditando na promessa de Deus. Homens que o mundo não era digno. E aqui está o ponto-chave de explicar por que eles sofreram tanto. Porque há uma incompatibilidade entre eles e o mundo. Andrew Wright faz um comentário muito interessante nessa parte da exposição dele da carta, que nos leva a pensar. O cristianismo, ele tem um peso diferente de outras religiões para explicar o problema do sofrimento. Ele tem um peso diferente, porque ele propõe que a matéria é boa, porque ele propõe que a criação é boa. O platonismo, o budismo, o hinduísmo, religiões que propõem que a verdadeira coisa boa é não ser de carne e osso, conseguem jogar a culpa do sofrimento na matéria. Então a existência material é sempre naturalmente ruim, ela é transitória, ela é algo para aprendizado, porque o que importa é a gente desencarnar. Agora, o cristianismo, por ser uma religião que desde Gênesis 1 afirma que a criação é boa e que a matéria é boa, ele tem um peso sobre si de explicar se a matéria é boa, por que existe tanto sofrimento. O problema do sofrimento é um problema que causa um peso maior a nós cristãos do que a outras religiões. E fica um peso maior ainda
quando a gente tem que explicar por que o povo de Deus parece sofrer até mais. Por que o povo de Deus sofre tanto? Afinal, é o povo de Deus. Estão entendendo o peso que a gente tem de trazer uma explicação aqui, né? E a gente poderia ficar uma hora falando só sobre o problema do mal, o problema do sofrimento, mas uma explicação muito interessante que a gente está vendo aqui na carta é que o mundo não era digno desses homens. Deus está deixando claro que não há compatibilidade entre o seu povo e esse século mau, os valores desse século mau. De forma que quem tenta viver de acordo com os valores do reino, dentro dessa era, como o próprio Cristo promete, será perseguido. E Deus não está interessado em impedir que essa perseguição ocorra, assim como ele não estava interessado em impedir que Cristo fosse à cruz. Porque é através desse tomar a cruz, desse tomar o sofrimento significado pela fé, nós estamos mostrando para o mundo quão maior e quão superior é a proposta do reino de Deus. O testemunho cristão brilha mais em meio ao sofrimento. A vida de abnegação, a vida de amor ao próximo, a vida de eu estou mais interessado em viver um relacionamento com Deus do que em garantir a minha própria vida, ela brilha, o fato de que os cristãos estão dizendo isso e afirmando isso, brilha em meio ao sofrimento. Justamente por isso foi em meio a tanta perseguição que a igreja cristã cresceu tanto. Porque isso foi uma marca para o mundo. E Deus não está interessado. É interessante, às vezes a gente tem dificuldade em entender por que Deus permite o sofrimento do seu povo, justamente porque a gente tem dificuldade em entender a cruz. Há aquelas citações de canções e frases, né? Quem nunca ouviu falar isso, talvez, de que quando Jesus estava na cruz, o inferno estava em festa. Quem ouviu falar disso? Alguém já ouviu? Vocês já ouviram isso ou tô só eu aqui? Mas não é isso que Paulo fala. Agora eu estou em dúvida se é Paulo mesmo, mas eu vou citar, depois o Salles me corrige. É Lucas? Não. É que na cruz ele expôs as forças, os poderes do mal ao triunfo público. Então na cruz ele estava triunfando sobre aquelas forças. Como? Ele não cedeu a elas. Ele não cedeu a elas. A vontade de ficar uma hora só nisso, que esse assunto realmente é muito rico e merece uma exposição de Gênesis e Apocalipse só desse assunto, de como a cruz foi a vitória de Cristo. Mas na cruz, ele não cedeu àquilo que Adão e Eva cederam no jardim, de se priorizar. Na cruz, ele mostrou toda a extensão do amor de Deus, até a morte, até a última gota de sangue. E nós não somos chamados a nos livrar da cruz. Nós somos chamados a mostrar também na nossa vida toda a extensão do amor de Deus, vivendo uma vida de cruz. E por isso Deus não impede muitas vezes a perseguição e o sofrimento. Então assim, tem outras respostas para o problema do sofrimento, mas essa parece ser a que o autor de Hebreus tem em mente aqui, ao dizer que o mundo não era digno deles, e ao mencionar daqui a pouco o próprio Cristo, né, como uma explicação para isso. Então, seremos rejeitados, seremos perseguidos, né? E isso dá uma nova cor, né, a tudo que Jesus disse a respeito do sofrimento, a respeito de tomar a sua cruz. Legal? Então, morrer, né, morrer por viver os valores do reino, é literalmente ter o mesmo testemunho de Cristo. E a cruz brilha mais do que qualquer outra coisa. É o testemunho da cruz em nós. E tudo isso é pequeno, tudo isso é muito pequeno perto da promessa de Deus, porque a promessa vai além da morte. Porque aquilo que Deus tem proposto para a ressurreição é muito maior, é muito superior, inclusive demora muito mais tempo, porque é eterno, do que esse leve momento de sofrimento. Então, novamente, a gente tem aquela tensão entre leve e momentâneo sofrimento versus peso eterno de glória. Então, um leve e momentâneo sofrimento para que o mundo veja aquilo que Deus propôs. E todos estes, né, que obtiveram um bom testemunho por meio da fé e que foram chamados pela própria Bíblia, né, porque a carta aos Hebreus foi tida como escritura pela igreja, que foram canonizados aqui, que o testemunho deles fez como se eles não fossem dignos desse mundo.
todos eles não obtiveram a concretização da promessa por um motivo. Para que nós, junto com eles, fôssemos aperfeiçoados. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então isso aqui também é muito profundo. Que todos aqueles homens, aqueles heróis da fé, que muitos de nós ficamos a vida inteira pensando assim, nós temos que aprender com eles. Quantas pregações nós não ouvimos sobre cada um desses personagens. Mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha preparado algo superior a nós. Cara, isso é muito incrível. E que algo superior é esse? Nós vimos a promessa. Nós vimos o Cristo de Deus encarnado. Nós vimos aquele que a carta começou dizendo que é a imagem do Deus invisível. Nós vimos a vitória sobre o mal na cruz. Nós vimos a vitória sobre a morte na ressurreição. Nós já estamos vivenciando a realidade do reino de Deus. Nós já somos o povo da promessa, nós já fomos ressuscitados em Cristo. Não de maneira plena. Estou chegando lá. Mas é porque a gente precisa lembrar disso, né? Isso vai ser consumado por completo. Mas nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós já temos a marca da promessa. Né? O selo da promessa que é o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, como o Felipe sempre gosta de lembrar, está dentro de nós. Então Deus preparou algo diferente para nós, algo superior. O penhor da nossa herança. Nós temos algo superior. É o Douglas, diz o Scope, a Alice adora essa citação, né, que em um determinado vídeo sobre isso, ele fala que a gente às vezes fica pensando que chegando na eternidade, a gente vai querer conversar com esses homens de fé, mas talvez eles vão querer conversar com a gente, para eles saberem um pouco mais sobre Cristo, para eles saberem como que é ter vivido com o Espírito Santo dentro de nós. Então isso é muito interessante. Deus preparou algo superior para nós, para que nós fôssemos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Isso é muito interessante. Nós já vivemos a realidade de sermos unidos espiritualmente com Deus. Então tudo que esses heróis da fé suportaram foi ansiando algo que hoje nós já começamos a desfrutar. Não no sentido pleno, né, porque na segunda vinda, né, o reino vai ser de fato manifesto, a cidade vai ser de fato algo que a gente vai experimentar. Mas nós já vivenciamos a realidade de ser o povo de Deus. Então, mais um motivo. Se esses homens todos tinham motivo para acreditar na promessa, mais ainda nós temos motivos de não desanimar, de não retroceder, de perseverar na fé. Por quê? Porque nós vimos o Cristo. Mas nós não estávamos lá. Mas a gente viu o Cristo crucificado. O Espírito Santo pintou isso pra gente. A gente ouviu o seu testemunho. A gente consegue perceber as marcas dele na história. A gente já vive essa realidade. Então, a gente tem mais motivo do que todos esses heróis da fé para não retroceder. Para continuar aguardando a promessa de Deus. E agora, na entradinha de Hebreus 12, todos esses homens agora são vistos em relação a nós. E o autor de Hebreus vai chamar eles não mais de heróis da fé, mas de grande nuvem de testemunhas. Grande multidão de testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então agora, ele pegou todas essas pessoas que nós olhamos com admiração e colocou elas aonde? Ao nosso redor. Eles estão agora nessa belíssima metáfora, né, esperando por nós, como no fim de uma corrida, como no fim de uma maratona, aquela multidão aguardando para bater palma e falar, vocês também conseguiram. Eles estão esperando por nós e torcendo por nós. Uma grande nuvem de testemunhas, a gente sabe que não é isso, eles não estão lá olhando para a gente. Isso aqui é uma analogia para que nós percebamos que
assim como eles perseveraram pela fé, a gente também deve correr essa maratona e não retroceder. E a chave para que nós não retrocedamos aqui é, olhando para essa grande nuvem de testemunhas, que a gente se livre de todo peso do pecado que firmemente se apega a nós. E talvez uma chave ainda mais importante é perceber que existe aqui, mencionado, um último personagem, talvez o grande herói da fé, porque ele é o autor e consumador da fé. O próprio Cristo. Aquele em quem temos fé e que nos mostrou aquilo ao qual a nossa fé está esperando alcançar. Aquele que começou e de fato completou a jornada. Aquele que, diferente daqueles que morreram e não viram a promessa, ressuscitou e já está à direita do Pai. Então, nós podemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Se a gente tiver que escolher um herói da fé só, um personagem só, para a gente se inspirar e pensar em como nós vamos ter uma vida que não volta atrás. Por isso que eu precisei entrar em Hebreus 2 aqui. É Jesus. O autor e consumador da fé. Aquele que revelou de fato como é viver uma vida que agrada ao Pai. Uma vida de fé. Uma vida onde ele suportou a cruz. E ele não fez isso só porque alguém mandou. Ele não fez isso só porque o Pai falou, vai lá e faz. Ele fez isso pela alegria que estava proposta. Em acreditar novamente que aquilo que Deus propôs, o gozo que está proposto em algumas traduções, essa concretização da promessa, essa vivência do propósito eterno de Deus, vai ser tão superior a qualquer prazer transitório que essa realidade possa oferecer. Vai ser de fato aquilo para o qual fomos criados. E isso merece que a gente suporte toda leve uma montanha de tribulação. Isso merece que a gente suporte a cruz, sem se importar, inclusive, com a vergonha. Então a chave para essa vida de fé, a chave para essa vida que alcança a promessa, é olhar para o autor e consumador da fé. Ele também está lá, no fim da corrida, porque ele já adentrou a sala do trono, ele já está à direita de Deus, como vimos aqui nos capítulos passados. Ele já está nos aguardando no fim dessa jornada. E ele conseguiu. E nós, através dele, também podemos conseguir. Essa é a maior manifestação, né, do que é essa vida de fé. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. E aí ele continua, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês ainda não morreram. Vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Guarda essa frase. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes. Então vocês serão bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Porém, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E aqui a grande pergunta é, e se nós formos perseguidos? E se passarmos por muitas vergonhas?
E se morrermos, e se formos cerrados ao meio, né? E para aqueles cristãos que estavam ouvindo isso aqui, isso era uma ameaça real. Fiquem tranquilos. Vocês ainda têm sangue para dar. Vocês ainda não resistiram até o sangue. E não tem problema, porque se sofrermos essas dores, que são as dores de Cristo, isso é apenas a disciplina de Deus que vai nos aperfeiçoar. Isso é apenas Deus, como Pai amoroso, permitindo essas perseguições para produzir em nós fruto de justiça. Então, esse trecho todo é para dizer que aquele sofrimento que a gente estava falando, além desse propósito de mostrar o testemunho de Cristo, Deus também usa ele para produzir em nós santificação, para produzir em nós fruto de justiça, para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, que é aquele a quem nós devemos a todo custo, né, imitar. Então a fé, ela suporta e significa o sofrimento. E por último, para fecharmos o capítulo, né, a fé alcança a promessa em Cristo. E a chave para permanecer em fé é manter os olhos fixos em Cristo. É Ele que nos espera na linha de chegada, é Ele que nos espera no novo mundo de Deus, é com Ele que viveremos eternamente na santa cidade. Ele é o aspecto mais importante da cidade. O fato de que a cidade não terá um templo, porque nós viveremos em plena comunhão com Ele. É Ele que nós temos a honra de imitar, é em comunhão com Ele que viveremos para sempre. E é por confiarmos nele que nós podemos não desistir. Nós podemos perseverar. Então a exortação dos Hebreus ecoa em nós até hoje. Vamos perseverar na fé, somos chamados a viver como estrangeiros, não nos conformando com essa realidade, mas sempre esperando, sempre vivendo como Jesus, dispostos ao sacrifício dele, dispostos a viver uma vida de cruz, não pela dor em si mesmo, mas pelo propósito eterno de Deus que nos foi proposto. Muitas vezes vai nos chamar a nos entregar. E se hoje não estamos sendo perseguidos, ainda, embora eu pense que seremos em algum momento, podemos sofrer também as dores de Cristo, como foi a sua vida, né? Vivendo sempre pelos irmãos, vivendo sempre para não pensar em nós mesmos, como Eva e Adão em primeiro lugar, mas pensando na família de Deus, sempre dispostos a viver essa vida de comunhão e nos repartir, né? Essa vida que é, daqui a pouco ceiaremos, né? Essa vida que é embasada nessa experiência da ceia, de pão repartido, sempre nos repartindo uns pelos outros em tempos de paz. E prontos para suportar qualquer tipo de sofrimento, disposto a dar até a última gota de sangue, seja morrendo como mártires, ou como mártires em vida, vivendo uma vida cristã como a de Cristo. Amém. E aí, irmãos?